Você se acha muito moderno, mas vende high ticket com uma técnica de 1920? Eu sou a Aline Loyola, eu estruturo vendas um a um para infoprodutos high ticket e eu quero conversar contigo sobre isso. Se você vende high ticket, você precisa ouvir o que eu tenho para te dizer, porque talvez você esteja usando hoje na sua operação uma lógica de vendas que tem mais de 100 anos. E o problema é que ela não está errada. O problema é que ela pode estar limitando a sua conversão sem você perceber. Hoje eu vou te mostrar essa teoria de 1920 e o que é que ela tem a ver com a forma que você vende hoje e por que isso pode estar travando as suas vendas. Olha só, em algum momento da sua vida, se você está vendendo high ticket hoje, você estudou vendas e você aprendeu que precisa conduzir a conversa, né? O vendedor conduz a conversa. Você precisa fazer boas perguntas, quais sejam perguntas abertas, né? Aquelas que a resposta não é nem sim, nem não, precisa ter outro contexto dentro dessa resposta. Você precisa despertar o interesse do seu provável cliente para aquilo que você vai oferecer. Você precisa criar desejo nele e você precisa fazer um fechamento. Só que pouca gente sabe é que grande parte disso vem de um cara chamado Edward Kellogg Strong Jr., lá na década de 20. Foi o pioneiro a estudar vendas como um processo psicológico estruturado. Na época, isso foi revolucionário. Por quê? Porque ele organizou a venda em 4 etapas, que são até hoje muito observadas: atenção, interesse, desejo e ação. E ele começou a falar sobre o vendedor precisa conduzir a conversa, a influência da forma que o vendedor fala, se comunica no processo da decisão de venda em si, perguntas que vão direcionando essa conversa até a venda e várias técnicas de fechamento. Ou seja, você não aprendeu nada novo, você aprendeu algo que já tem mais de 100 anos. Só que eu vou ser um pouquinho mais clara. Isso não é um problema, uma coisa centenária, né, funcionar até hoje. Essas técnicas, sim, funcionam. E eu mesma fui treinada nisso. Fui premiada várias vezes usando essa técnica. E na verdade, o que eu quero trazer à tua atenção é que o problema é outro. O problema é porque o mercado como um todo ficou preso nisso, nas técnicas de persuasão, e não evoluiu para o que vem depois, tá? Então, é nisso que a gente vai, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E se você entender essa virada, você dá um salto de nível, porque você deixa de ficar repetindo técnica à toa, você deixa de ficar decorando script de venda pré-pronto, sem nem saber o que é que o potencial cliente vai trazer de lá para cá, e você para de tentar convencer o seu potencial cliente que a sua solução é a melhor para ele. E você começa, na verdade, a arquitetar essa decisão de venda na cabeça do cliente, na forma que o cliente coloca, nas percepções que ele vai tendo. Então, vou te dar alguns exemplos disso. Se a gente pega, por exemplo, um expert que tem agenda cheia. Se ele tem agenda cheia, ele tem leads bons, ele tem demanda, ele tem um produto validado. Só que muitas calls desse expert, né, muitas dessas conversas um a um que esse expert tem para vender a mentoria dele, o high ticket dele, acabam assim: vou pensar. E aí acaba que o expert fica pensando que o produto dele está caro, ou que o problema é que o lead está desalinhado, ou é que alguma objeção que ele não enxergou, e na verdade não é. Na verdade é que durante essa call, durante essa conversa, né, onde ele entendeu o cenário do lead, aonde ele mostrou um pouco, né, da solução que ele tem para oferecer, ele criou uma estrutura de decisão que estava incompleta. Ou seja, a arquitetura da conversa não estava completa, não estava estruturada da forma que dá para ser estruturada. E aí tem até um outro exemplo ainda mais crítico, né? O expert que já vende. Se ele já vende, para começar, que ele tira o olho que está com um problema ali, né? Se está fechando as vendas, está com conversão ok, para ele aquilo dali não é problema, ele vai procurar outro problema no negócio dele para resolver.
Só que ele não percebe que cada call é de um jeito. Cada vez que ele abre a câmera para conversar com um potencial cliente, a conversa é diferente. Às vezes depende do dia que ele tá, às vezes ele não tá bem, aí não vende bem, às vezes ele tá bem, aí vende melhor. Aí às vezes depende do cliente, depende do humor. Depende do closer. Se for esse closer, fecha bem. Se for esse outro aqui, não fecha bem. Ou seja, o processo de vendas não é estruturado. A conversão é instável. É uma roleta russa, na verdade, não tem previsibilidade nenhuma, porque depende do humor e do tempo, né? Se tá quente, se tá frio, se é esse cliente, se não é, se é esse close, se não é. Então, é como se eu trouxesse à tona aqui um exemplo que para mim é muito presente, que fez parte da minha infância, né? Teve um episódio do Chaves, e quem disser que conhece o Chaves vai, vai entregar a idade, que ele estava na sala de aula e o professor Girafales olhou para ele e disse assim: Chaves, quanto é 2 bananas mais 2 bananas? E ele ficou pensando, pensando. Aí, quanto é, Chaves? 2 bananas mais 2 bananas? E ele não dizia nada, até que o professor perdeu a paciência. Ele disse: Cara, a gente viu essa matéria ontem. Aí ele: Quanto é 2 bananas mais 2 bananas? Ele: Ai, professor, eu aprendi com maçãs. O que é que eu quero dizer com isso? Se você fica preso no script, se você fica preso nas técnicas de vendas dessa época aí, que são lá de antigamente, e que para alguns tipos de produtos resolve, mas para produto high ticket, não, tá? Então você sempre vai achar que, não, é porque mudou o script. Não, é porque esse cliente alguma coisa, esse potencial cliente estava num dia ruim, eu estava num dia ruim, o closer estava num dia ruim. Então, se você não entende a lógica, você acha que sempre vai ter uma variável que pode mudar o seu resultado. Então, você decora o contexto, sabe? Você não consegue entender, você não está conseguindo, na verdade, né? Entender toda essa estrutura que tem que estar por trás para que essa venda seja previsível, para que esse processo seja replicável, tá? E aí tem algumas objeções que sempre aparecem que é tipo assim: mas é porque essas técnicas funcionam, né? Assim, a gente sabe que funciona. Eu mesma fui treinada durante muitos anos numa grande multinacional francesa, na indústria farmacêutica, que era um dos maiores laboratórios do mundo. Trabalhei lá por 25 anos com vendas consultivas 1 a 1, que é exatamente essas conversas 1 a 1, com um tipo de cliente super exigente, que era o médico, e eu fui premiada. Funcionou. Durante um tempo, funcionou. Então, quando a gente percebe que elas até funcionam, mas até certo nível. Depois disso, elas começam a te limitar. E aí, elas limitam em que sentido? Se você segue essa ordem, né, que o Edward sugeriu, que é abertura, perguntas de sondagem, e aí você começa a falar das características, das vantagens e dos benefícios do seu produto, e depois você começa a caminhar para o fechamento. Se você leva para a venda high ticket, né, para essa conversa high ticket, essa característica, essa vantagem, esse benefício muito cedo dentro da conversa, no lugar de te ajudar, você faz criar objeções. E aí, no lugar de conduzir a call da forma que você tinha planejado, você tem que sair do seu planejamento e ir para manejo de objeção, pressão, para mostrar que o seu é melhor, que vai acabar, né? Aqueles gatilhos mentais da escassez. Você começa a dizer: não, só essa semana, só que na semana que vem você vai estar ofertando o mesmo produto. Então, percebe que desanda o negócio, né? E nesse jeito que ele sugere, o Edward, né, que é esse jeito centenário, digamos assim, ele tem esse risco muito exagerado, né? Pode sim acontecer isso com uma frequência muito grande. E outra objeção que aparece muito, né, nesse ambiente de venda de high ticket é assim: mas eu estou vendendo bem. E quem vende bem tem um problema muito grande. Ele acha que está resolvido, como eu acabei de falar, porque as
perdas, para quem já vende bem, elas são invisíveis. E como é que a gente identifica que as perdas estão sendo invisíveis? Quando a call termina com vou pensar, quando a call termina com vou falar com meu sócio, quando a call termina com semana que vem eu te respondo, ou simplesmente o cara termina a call ali com você, diz que vai pensar e nunca mais nem responde suas mensagens de WhatsApp, suas ligações, seu follow-up de jeito nenhum. Isso é dinheiro na mesa. Por que eu digo que isso é dinheiro na mesa? Porque o interesse existiu. Se a pessoa aplicou para a call, chegou na call, acompanha teu conteúdo, sabe do que você está falando, do que você está ofertando, e ainda assim termina com esse vou pensar, ela chegou a ficar muito interessada, mas a decisão de compra não aconteceu. E não aconteceu porque faltou essa estrutura na conversa que leva para a decisão de compra, tá? E aí o que é que acontece? O que é que você pode continuar fazendo? Pode continuar fazendo desse jeito. Se já estiver satisfeito com a conversão que você tem, né? Então você continua tratando a venda como uma sequência técnica, como um empilhamento de gatilhos mentais, como técnicas mirabolantes de fechamento, né? Ah, você quer então pagar à vista ou a prazo? O que é que fica melhor para você? Essas coisas que acabam te prendendo na persuasão. E venda de alto ticket não é persuasão. Venda de alto ticket não é convencimento. Venda de alto ticket é estrutura da decisão de compra. É a arquitetura dessa conversa de forma que culmine com essa decisão de compra. Ou seja, o problema é aprofundado. Você consegue mostrar claramente para o cliente, né, para o potencial cliente, aonde ele está e aonde ele quer chegar. E esse vazio que tem aqui no meio, você começa a trazer para ele a sua sugestão de solução, só que ele já chega à conclusão que quer comprar antes mesmo de você fazer a oferta. Porque na venda high ticket, quando ela é bem estruturada, não precisa haver um pitch oficial, sabe? Ali ainda na conversa, a pessoa já vai dizer, caramba, eu preciso dessa solução para mim. É isso que vai resolver o meu problema. E aí eu vou te dar um exemplo bem simples. Como é que eu vou trazer essa minha solução à tona? Características, vantagens e benefícios. Mas quando você traz isso cedo demais, você levantou as objeções, como eu falei ali. Então você perde a condução da sua fala e vai para manejar as objeções que você mesmo criou. E por que que isso acontece? Porque o potencial cliente não entendeu ainda o problema dele com profundidade, entende? Você botou o carro antes dos bois. Quando a gente segue essa ordem de aprofundamento do problema primeiro, elas entram como um bálsamo, porque ele vai dizer, caramba, é disso que eu preciso. Ai, meu Deus, eu não acredito que ela tá falando isso para mim. Isso vai resolver meu problema, entende? Porque aí você, é tipo assim, você realmente vai estar na hora certa de dar a solução. Não é como a pessoa que está gripada e chega no médico, o médico já passa um antibiótico. Você chegou com antibiótico cedo demais, entende? Então, o que é que a gente pode fazer de forma prática, né? Na próxima call, você observar exatamente isso. Em que momento o cliente realmente está entendendo o tamanho do problema dele. Se esse momento não está claro, não vai haver decisão. Vai ter tentativa de fechamento, de várias formas. Vai ter tentativa de reagendamento, vai ter tentativa de conversar com alguém, vai ter, o final vai ser provavelmente eu vou pensar, tá? Então, é por isso que a gente precisa ter essa estrutura muito bem feita para essa conversa. Ah, eu posso programar isso? Posso. Eu posso deixar as linhas que eu vou conversar já encaminhadas. Vai ser uma coisa engessada? Não, porque você vai enriquecer com as informações que o potencial cliente vão trazer para ti, tá? E aí o que é que acontece? Desde essa época dos estudos do Edward Kellogg Strong, né, que eu comentei lá na década de 20, que as vendas já eram tratadas como um processo psicológico estruturado. Então, existe um mecanismo psicológico aqui no meio dessa conversa. E o problema é que o mercado ficou preso nessas técnicas de persuasão.
razão e não evoluiu para essa parte da decisão, tá? Então, o que é que acontece? Se a sua venda hoje depende do seu talento, depende desse closer ou daquele closer, deles estarem num dia bom, né, do humor do closer ou do seu humor, ou termina com o vou pensar, essa tua call de vendas não está estruturada ainda da forma adequada. Então, se você quer olhar para a sua operação com esse nível de profundidade e entender onde você está perdendo conversão sem perceber, eu tenho algumas horinhas que eu abri para fazer sessões 1 a 1. E nessa sessão 1 a 1, eu consigo olhar junto com você para a sua estrutura e a gente vê exatamente onde é que estão tuas fortalezas e os teus pontos de ajuste. O link está na bio.